amado, na sua presença, declarando, Deus, que não existe outro Senhor na nossa vida, outro Deus a quem nós nos prostraremos, adoraremos, senão somente o Senhor através do teu Santo Filho Jesus Cristo. Perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, perdoa-nos porque muitas vezes esquecemos do seu coração, Pai, e fazemos aquilo que não agrada a Ti. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida de cada um desses teus filhos, Pai. Esses que estão nos acompanhando, meu Deus amado, por essa live, que teu Espírito, Senhor, venha ministrar, seu Espírito, Senhor amado, venha alegrar, quebrantar cada coração, tirando, removendo toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a culpa, toda a ansiedade, todo o medo. Que a tua alegria, a tua paz, Pai, venha reinar em cada coração. Aleluia, aleluia. Diga que Ele é santo, Deus. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é único. Não existe outro Deus além de Ti, Jesus. Recebe, meu Deus, a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor, a nossa oferta, Pai, de louvor agradável a Ti, Senhor. Porque nós não somos nada, nada sem Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glórias e glórias nós te damos. Aleluia, aleluia.
Santo digno ser adorado, honrado, glorificado. Não existe outro além de ti. Não existe outra rocha. Não existe outra salvação, outro caminho. Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Quem você ama, Jesus? Aleluia, Senhor. Cresça, meu Deus, na nossa vida. Que o Senhor cresça e apareça. Que não viva eu, mas que viva o Senhor em mim e através de mim, Jesus. Oh, aleluia. Pai, seja adorado, seja engrandecido nessa noite. Nós te louvamos, te adoramos e nos rendemos a Ti. Confessamos diante do céu, diante da terra, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, que nós estamos aqui reunidos para Te adorar, para Te glorificar, Pai. Não é, meu Deus querido, uma festa, mas é para que o Teu nome seja glorificado, para que fique registrado que nós adoramos o Senhor Jesus, que nós reverenciamos aquele que se entregou na cruz para nos dar a salvação da nossa alma. Nós te bendizemos, Senhor. Seja adorado nessa noite, Pai. Receba, Senhor, a nossa vida como uma oferta viva a Ti. Receba, Senhor, a vida daqueles que estão aqui, dos que estão em casa, Pai. Receba, meu Deus, a família dos Teus filhos. Receba, Senhor, o coração e a oração da Tua igreja, Pai. Meu Deus querido, Teus filhos oram a Ti. Aonde você estiver, fale com o Senhor Jesus. Não deixe de falar com Deus, porque Ele se inclina para ouvir o seu clamor. Meu Deus amado, nós Te louvamos e pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar um coração limpo, que o Senhor venha nos dar olhos bons, Pai. Alcança, meu Deus, a nossa casa, a nossa família. E nesses tempos difíceis em que estamos vivendo, Pai, entra, Senhor, com provisão na casa de cada filho Teu, meu Pai. Meu Deus querido, porque para nós não há crise, nós não vivemos debaixo dos rudimentos desse mundo, Pai. Nós não somos daqui, meu Pai, nós somos dos céus, cidadãos celestiais, Pai querido. Então, meu Deus querido, que a provisão que vem para a nossa casa não venha da terra, mas venha do céu, Pai. Assim como para o povo, quando saiu do Egito em direção à terra prometida, teve que passar pelo deserto. A Tua palavra, ela diz que não lhes faltou nada, porque as roupas cresciam no corpo, o maná caía dos céus todos os dias, Pai. O Senhor não se esqueceu de alimentar os Seus filhos nem um dia sequer, mesmo que eles tenham sido teimosos, rebeldes, Pai, tivessem passado tempo além daquilo que precisassem para atravessar o deserto. Mesmo assim, o Senhor nos sustentou com o maná que caía do céu, com a água que vinha da rocha, com uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, e com a nuvem que os cobria durante o dia, para que o sol do deserto não os molestasse. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor em todo tempo é bom. E quando nós temos o discernimento do tempo do Senhor, meu Pai, nós sabemos quando devemos andar e quando devemos esperar.
nós conseguimos entender que tudo está no controle do Senhor, Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos entregar nossa vida a Ti. Queremos entregar, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o trabalho, as finanças, o nosso corpo físico, Pai, nossa saúde. Entregamos nas Suas mãos, para que o Senhor venha nos governar, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. E nós queremos confiar totalmente em Ti, Pai. Nós queremos confiar, meu Deus, toda a nossa vida, nossa existência em Ti, meu Pai. E viver, Senhor, seguros debaixo das Suas asas. Aleluia, Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, sejam curados. Que a unção de Deus veja sobre a sua vida para curar, para libertar, trazendo a paz, a alegria, o milagre que o mundo não conhece e não pode dar. Que os benefícios do reino de Deus, o sobrenatural, seja sobre a sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vocês que creem, digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Vamos sentar ali. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10. Em Cristo. Acende essa luz. Vou virar para ali. Debaixo. Clareou. Atos capítulo 10. Esquentou? Filho, vamos ali para cá um pouquinho. Levanta um pouquinho a câmera. Atos capítulo 10. O que mais? Centraliza. Tá. Ele descentralizou? Estava centralizado? Vira um pouquinho para cá. Aí. Meu Deus querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, é nosso entendimento, discernimento da Sua palavra, Pai, para que tudo que saia da minha boca venha somente de Ti. É o que te pedimos em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Esse homem ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Glória a Deus, meus amados. Aqui nós vemos um homem que não era judeu, mas que ele tinha uma característica de orar continuamente ao Deus dos judeus, ali no caso, e também não só orava, mas ele também dava muita esmola, abençoava muitas pessoas de maneira contínua. E olha o que aconteceu. Versículo 3: este homem observou claramente durante uma visão, certa da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Diga glória a Deus, queridos. Olha que lindo esse aqui. Por que
que fez com que esse homem chamasse a atenção de Deus? As contínuas orações e as contínuas esmolas. Você que está me acompanhando em casa, é isso que vai fazer você chamar a atenção de Deus, você orar a Deus continuamente, mas não só isso, também praticar essa fé que você disse que você tem. Como que você vai fazer isso? Fazendo bem, ações de graça. No caso dele, ações de graça era o quê? Dar esmolas para os necessitados, para os pobres. Deus enviou um anjo, mostrou uma visão para ele, enviou um anjo que disse assim: as tuas esmolas e as tuas contínuas orações foram ouvidas lá do céu. Glória a Deus, meus amados. Aqui nós aprendemos que nós não podemos deixar de fazer o bem, de ajudar, porque tudo que a gente vive hoje, meus queridos, é reflexo daquilo que foi semeado lá atrás. Muitas vezes, talvez você esteja me ouvindo, você fez muitas coisas para Deus e depois de um tempo você parou, e isso vai fazer com que você colha muitas bênçãos, mas depois vai cessar essas bênçãos. Por quê? Porque foi cessada também a plantação, né? Isso vale para todos nós. Então acontece muitas vezes, as pessoas elas começam a sentir no coração, começam a abençoar, ajudar, tanto na igreja como no necessitado, de maneira voluntária. E lá na frente essa pessoa vai começar a colher isso, porque essa é a lei da semeadura de Deus. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente ele colherá. Então tem pessoas que fizeram isso, só que no decorrer do tempo, por algum motivo, eles cessaram de fazer. E isso fez com que futuramente, depois deles terem colhido abundantemente, né, eles vão parar de colher, e muitas vezes não entendem o porquê. Aí a gente entende o porquê que muitas pessoas elas dizem hoje que estou vivendo dias de vacas gordas, vacas magras, né? Esse ano foi bom, esse ano foi ruim, sendo que a palavra de Deus diz a Abraão, lá em Deuteronômio 28, que só estaria em cima e nunca embaixo, colocaria por cabeça e não por cauda. Então não tem essa oscilação com Deus, a promessa dele se cumpre, mas nós precisamos entender essas coisas. E nesse caso aqui, o que acontece? O que chamou a atenção de Deus, que fez com que o anjo fosse lá falar com esse homem que não era judeu, que naquele momento ele era considerado um gentil, ou seja, um alheio às promessas de Deus, um que não conhecia, um que não eram as promessas de Deus para ele, fez com que Deus fosse na casa dele e falasse com ele, e disse: as tuas esmolas e as tuas contínuas orações chegaram até diante de Deus. Lindo isso, meus amados. Versículo 5: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso, os que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, olha o agir de Deus. Isso aí aconteceu na casa do Cornélio, um romano. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. O Pedro estava lá hospedado na casa do Simão, curtidor de couro, e ele foi orar. Versículo 10: estando com fome, o Pedro, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo nesse lençol toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou a voz: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Vamos entender. Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, disse a ele para ir a Jope, a cidade de Jope, a cidade de beira-mar, na casa do Simão curtidor, e lá na casa do Simão estaria o Pedro, que também é Simão Pedro, e ele estaria lá, e manda chamar o Pedro. E o Cornélio mandou esses mensageiros ir buscarem Pedro. Enquanto eles iam, Deus
se apresentou para Pedro em oração novamente. Ele subiu ao terraço com o interesse de orar. E daí o que aconteceu? Deus deu um êxtase para ele e ele viu um lençol esticado pelas 4 pontas, um lençol. E esse lençol descia diante dos olhos de Pedro. E quando ele olhou o lençol, tinha lá toda sorte de répteis, quadrúpedes e aves, animais que era proibido os judeus a comer. A lei judaica era proibida esses animais, dentre eles a carne de porco, pensa lá em camarão, qualquer coisa que era proibido para os judeus comerem. E aqui também quebra, meus amados, esse ensinamento, essa doutrina judaica até hoje, que existem carnes impuras que não podem comer. Porque naquele momento, quando Deus, o próprio Deus, mostrou aquele lençol para Pedro, o Senhor falou para Pedro: Pedro, mata e come. Ele não poderia comer. Ele olhou aqueles animais: não, jamais eu coloquei coisa imunda ou impura na minha boca, eu não tenho como comer isso. Amém, queridos? Eu até vou. É como nós hoje pensar em comer uma carne para a gente que é abominável, como carne de cachorro. Se nós soubermos que é carne de cachorro, nós não vamos comer. Mas existem outros lugares que é permitido comer, eles comem naturalmente. Vocês estão entendendo, queridos? Nós vemos na Bíblia o João Batista, que ele comia o quê? Gafanhotos. Eu não tenho interesse, vontade de comer gafanhoto, mas não posso dizer que é pecado. Vocês entenderam, queridos? Ele comia gafanhoto e... Então naquele momento Deus, Pedro, mata e come. Mas Pedro não podia comer. Ele falou: Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí Deus disse para ele, vamos ler aqui, ó, versículo 14: mas Pedro replicou: de modo algum, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, olha o que a voz disse: ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Diga glória a Deus, querido. A partir daquele momento Deus estava dizendo: eu purifiquei, então não considere mais você imundo ou impuro. É forte isso, meus queridos. Porque a partir daquele momento acabou o judaísmo a respeito das comidas e das carnes. Acabou. O próprio Jesus quebrou isso com essa visão para Pedro. E olha que coisa linda. Versículo 16. Sucedeu que isso aconteceu 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então imagina que 3 vezes Deus falou para ele: mata e come. E ele falou: não come isso aí, Senhor, mas o que eu abençoei não considera você imundo e impuro. O lençol subiu, voltou segunda vez. Ele viu os mesmos animais e a voz que dizia: Pedro, mata e come. Ele não posso comer. Ele não ia comer, o paladar não desceria. Mas Deus disse para ele: o que eu abençoei não considera você imundo e impuro. Terceira vez o lençol subiu e desceu de novo com os animais. E Deus falou para ele novamente: Pedro, mata e come 3 vezes. E ele: não posso comer, Senhor. O que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. Glória a Deus, Deus. Aqui nós estamos falando dos alimentos em especial. Só que isso aqui tem uma mensagem maior do que os alimentos. Nós vamos entender que não é só os alimentos. Os alimentos, ali diretamente Jesus falou: eu abençoei, não considere mais você imundo ou impuro. Está abençoado. Glória a Deus. Então olha lá o que aconteceu, versículo 17: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagava-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Espírito com letra maiúscula significa que é o Espírito Santo de Deus. Então olha lá, versículo 19: enquanto meditava Pedro acerca da visão, ele estava pensando o que era aquela visão, o que queria dizer aquilo além dos alimentos, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, vão vir 2 homens ali te procurando, não tenha medo, vai com eles, porque eu enviei eles a você. E descendo Pedro: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A quem viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ou seja,
Deus enviou aquele Cornélio, vamos voltar para o Cornélio, orando, buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, a direção de Deus. Viu um êxtase, um anjo que disse: manda 2 servos lá de Jope, que eu vou lá, tem um homem chamado Pedro, e manda chamar esse Pedro. Enquanto eles estavam indo, Deus deu uma visão a Pedro, que ele viu os lençóis, e o que nós temos que guardar é: o que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. Essa é a mensagem para mim e para vocês agora. Glória a Deus, queridos. E daí, quando ele estava meditando nessa palavra, o que será que foi isso? Aí o anjo novamente dele, o Espírito Santo, falou para ele assim: olha, eu enviei 2 homens que estão te procurando, não temas, vai com eles. E ele chegou: vocês estão me procurando, né? O que vocês querem? Nós somos da parte do Cornélio, ele viu um anjo, ele é um homem temente, bem conhecido, até os judeus gostam muito dele, porque ele é um homem temente a Deus. E ele mandou nós vir te buscar. Imagina isso, meus amados, olha como que é a nossa vida cristã. Deus, ele disse: vai, não esquece o restante, só obedeça a Deus. Porque agora Pedro estava indo para quem? Para gentios, para casa de pessoas não judias. E ali tinha uma situação muito séria acontecendo, que nós vamos entender o porquê daquela visão, daquela carne. Versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam de Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, o Cornélio, vamos dizer ali, na sua ignorância, ele viu Pedro, como ele tinha tido uma mensagem de anjo, ele achou que Pedro talvez fosse um anjo, fosse um Deus, um ser especial. E quando ele foi lá e se prostrou, Pedro, o que ele fez? Levanta-te, Cornélio. Por quê? Porque eu sou homem também. Não me adoro, só adore a Deus. Versículo 27. Falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Vocês entenderam agora o motivo daquela visão, daqueles alimentos? O que eu abençoei, Pedro, não considere mais imundo ou impuro. Deus disse dos alimentos? Sim, mas ele estava dizendo agora dos não-judeus. Aqueles quem Deus abençoou, não considere mais separados, imundos ou impuros. Pedro chegou lá e falou: vocês sabem que é proibido eu estar aqui. Eu corro risco de ser apedrejado, de ser morto, por estar na casa de um não-judeu. Mas Deus me falou agora há pouco em visão: o que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. Esse é o primeiro contato, meus amados, que os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram com não-judeus. Jesus esteve lá com o samaritano, com essa mulher samaritana, né? Mas ali começa o primeiro contato, a primeira pregação para os não-judeus. O apóstolo principal dos gentios foi o próprio Pedro. Depois o apóstolo Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Vamos continuar lendo isso. Vamos ler de novo o 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, indo embora, mandei chamar-te.
e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, quem vai falar alguma coisa, eu mandei você me chamar, mas a situação é essa, Pedro. Deus mandou te chamar, agora estamos todos aqui. O que você tem a dizer? Versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Diga glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, então como o Senhor me explica que Deus escolheu os judeus se Ele não faz acepção de pessoas? Como você me explica que os judeus eram o povo escolhido de Deus e o restante não era? É muito simples, meus amados, porque ninguém gostava, ninguém procurava, ninguém desejava servir verdadeiramente esse Deus. Quando Deus encontrou um homem depois de muito tempo chamado Abrão, a qual ele passou a chamar Abraão, que passou a ser amigo de Deus e andava com Deus, Deus disse assim: eu vou abençoar os seus filhos, e os filhos de Abraão são os israelitas. Amém, meus filhos? A gente fala judeu por costume, judeu é uma tribo das 12 tribos. Então os israelitas, né, o que nós chamamos hoje de judeus, eles são abençoados simplesmente porque Deus prometeu ao seu amigo Abraão. Só que a exclusividade não era de Abraão, porque nós vemos na Bíblia, por exemplo, o Naamã, ele era sírio, comandante do exército rei da Síria. E o que aconteceu? Ele se encontrava leproso, e ele foi até o profeta de Deus, e Deus deu a cura para ele. Deus se manifestou na vida desse sírio. Deus se manifestou na vida de uma prostituta de Jerusalém, de Jericó, chamada Raabe. Uma prostituta chamada Raabe. Por quê? Porque ela buscou verdadeiramente o verdadeiro Deus. Nós vemos lá a história de tem a Noemi, a Ruth, que também tem um livro na Bíblia contando a história dela, Moabita, que Deus se revelou. A verdade é que raramente, muito raramente, alguém queria conhecer esse Deus. E toda vez que sinceramente alguém quis conhecer esse Deus, Deus se manifestou a ele. Só que ninguém queria, e nem mesmo os israelitas, porque Deus ele teve que dar mandamentos, leis, preceitos, ordenanças aos judeus. Por quê? Para que eles pudessem ter a bênção que Deus deu a Abraão, porque Abraão não recebeu mandamento, lei, não teve nada disso, porque Abraão serviu a Deus com amor. Ele verdadeiramente quis servir a Deus e andar com Deus. Então não teve mandamento, pelo contrário, ele caminhava com Deus. Ele teve provas, foi aprovado, isso sim, e a fé dele foi aquilo que justificou Abraão. Glória a Deus, queridos. Mas os seus filhos não tinham a mesma fé, tampouco o seu amor, e por isso Deus deu leis. Ó, vão fazer isso, mais isso, se vocês quiserem a bênção do seu pai Abraão. Senão, vocês não vão ter bênção. Olha, nós somos o povo escolhido. Amados, nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar que nós temos que temer diante desse Deus, servir esse Deus, amar esse Deus, amar não esperando o amor do mundo, esperando algo em troca, o amor, não, mas amar por gratidão por tudo que Ele já nos fez. Ações de graça, como foi ministrado o Salmo 50 no domingo. Amém, meus amados? Então Deus ama o espírita, o macumbeiro, o ateu, o satanista. Deus ama todas essas pessoas. O que Deus não ama, ou seja, o que Deus odeia, é o pecado. Amém? Versículo 35. Ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Você que está me ouvindo em casa, meus amados, aonde você estiver, você quer chamar a atenção de Deus? Então comece a fazer o que é justo diante do Senhor. Comece a temê-lo. O que é temer, pastor? Se preocupa com o que Deus pensa. Se preocupa qual é a vontade do Senhor. O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da sua vida? O que Deus quer? Eu não sei, pastor. Então você precisa procurar. E esse é o local para você procurar. É somente na palavra do Senhor que nós vamos encontrar a sua vontade, o seu querer. Você não pode passar por essa vida sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, eu quero chamar muita atenção de Deus. Então presta atenção. Ele não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é a Deus aceitável. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Versículo 36. Esta é a palavra
que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus é o Senhor de todos, o Cristo, tá? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, Jesus Cristo, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de morto, pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Jesus Cristo constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, por meio do nome de Jesus Cristo, todo aquele, judeu, não judeu, mas que teme a Deus e acredita, recebe remissão. O que é remissão? Perdão de todos os pecados. A Bíblia fala que o pecado, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, distância. Os nossos pecados nos afastam de Deus, e através do nome de Jesus Cristo nós temos o que? A remoção, a remissão dessa separação. Essa separação entre nós e Deus, ela é quebrada. Como, pastor? Somente em Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É lindo isso, meus amados, que aqui acaba todo engano, todo embaraço. Versículo 43 novamente: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, Jesus Cristo, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Glória a Deus, meus amados. Versículo 44: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu, o que, igreja? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Ou seja, nós vamos impedir de batizar nas águas esses que já receberam o batismo do fogo? Amém, meus amados? Não tem como, eles foram abençoados por Deus e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Glória a Deus, meus amados. Vamos entender isso aqui. O que fez com que Deus se manifestasse na vida do Cornélio? Orações incessantes e esmolas, ajudas, ações de graça. Você que está me ouvindo, como é que você vai chamar a atenção de Deus? Ore sempre a Deus, porque essa oração mostra a sua fé, e a sua fé não pode ser somente de boca. Então você precisa agir como? Ajudando, abençoando, ajudando, sem esperar nada em troca. Aí Deus enviou um anjo para dar uma direção, para dar a direção a Cornélio para buscar um homem que eles não conheciam, chamado Pedro, e era justamente o apóstolo Pedro. Deus já foi ministrando com Pedro, através de uma visão, que aquilo que ele considerava imundo e impuro, agora já não é mais para considerar. Por quê? Porque Deus o abençoou. Até aquele momento, o judaísmo valia. A partir daquele momento, acabou. Não tem outro caminho para chegar a Deus. O judaísmo não vai nos levar a Deus. O que vai nos levar a Deus é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, Deus trabalhou na vida do Pedro, mostrando para ele qual era o poder dele e a vontade dele, até aqueles homens. E ele foi com aqueles homens, pregou o evangelho da salvação e nos disse que através do nome de Jesus Cristo, todo aquele que crê tem o perdão de todos os pecados.
Amém, meus amados? Enquanto ele falava, o próprio Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram batizados. E Pedro falou: como é que nós não vamos batizar ele nas águas? Porque até já foram batizados com fogo. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando, meus amados, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Se você não é batizado no Espírito Santo, seja batizado em nome de Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com fogo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Deus abençoe vocês. Até amanhã ou depois, se Deus quiser. Em nome de Jesus.